Apostasia. O nosso tema hoje é apostasia. O que é apostasia? Como base, eu quero usar o texto de Salmo 119, versículo 53. Vamos ao texto. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Veja, o salmista aqui está descrevendo que dele se apoderou uma indignação, uma insatisfação com os pecadores que abandonaram a lei de Deus, abandonaram a obediência à lei de Deus, deixaram aquilo que outrora eles faziam. Então apoderou-se dele essa indignação. Eu quero usar como tema para a minha mensagem essa palavra: abandonaram a tua lei. Vejam, o que é apostasia? É o abandono da fé verdadeira. É alguém que seguia em uma rota, ele cria de uma forma e, ao passar do tempo, ou por alguma circunstância, ele passa a deixar de crer no Evangelho da cruz, no Evangelho da graça, o Evangelho da renúncia, e passa a crer em um Evangelho que ele mesmo aderiu para si. Isso é apostasia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, versículo 1, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Abandonaram a fé genuína, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, Satanás, ele cria doutrina. E é justamente aquela pessoa que entendia o Evangelho, compreendia que o Evangelho tem cruz, tem renúncia, o Evangelho tem dificuldades, é o Evangelho da graça, mas que é uma porta estreita. Então, ela dá ouvido a doutrinas de demônios. É como a Bíblia diz, por exemplo, que chegará o tempo que não suportarão as sãs doutrinas e farão para si doutores, segundo a sua própria concupiscência. O abandono da fé genuína, bíblica, está muito relacionada a pessoas que fazem para si os seus próprios doutores. Por exemplo, nós temos um pregador, uma igreja onde a palavra é pregada. E ali nós pregamos contra o sexo ilícito, contra a fornicação, contra a cobiça, contra o sexo entre dois homens, o sexo entre duas mulheres. Nós pregamos a verdade, o que a Bíblia ensina. Alguém ouve essa mensagem e disse: esse doutor não é um mestre ao qual eu vou seguir. E ele passa a ouvir outro mestre que prega a mentira. Ele diz: olha, aqui tudo pode. Você pode namorar com quem quiser, pode ser sexo fora do casamento, você pode namorar dois homens, Jesus ama todos, Jesus permite tudo. Você pode namorar com uma mulher do mesmo sexo, casar com uma mulher do mesmo sexo, e aquela pessoa, ela fica dividida. Ou ela vai aderir à fé genuína, que aborda temas como renúncia, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, crucificar as paixões, ou ela vai seguir um Jesus que passa a permitir que ela faça o que ela quer. Então, ela vai fazer daquele doutor, o doutor que aceitou o pecado dela, o seu doutor. E a sã doutrina ela deixa de lado. Então, nós vemos que a doutrina, o princípio bíblico, é muito importante. Porque ela construiu uma fé baseada naquilo que ela, nos seus desejos, e não baseada no que a Escritura diz. Então, ela passou para viver um evangelho sem renúncia, sem cruz. Ela abandona a fé verdadeira. E veja, detalhe, ela ainda se diz cristã, ela ainda está na igreja evangélica, ela ainda vai aos cultos, ela ainda louva o nome de Deus, ela ainda participa dos cultos ali, mas ela abandonou a fé verdadeira. Então, abandono da fé é muito diferente de não é simplesmente mudar de igreja. Abandono da fé é a forma como você crê, a forma como você entende a Escritura. Por isso que é tão importante.
a teologia bíblica, o ensino, a exposição bíblica. Se você ler o Novo Testamento, há tantos alertas. Jesus alerta, cuidado com o fermento dos fariseus, que está relacionado à doutrina errada. Jesus fala sobre muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Nós vemos Paulo, em suas cartas, quase todas as cartas de Paulo, Paulo alerta sobre falsos profetas. Nós vemos as cartas de Apocalipse falando também. Vemos a epístola de Pedro, mais especificamente na segunda carta de Pedro, ele falando, Judas, a carta de Judas, ela fala muito sobre falsos profetas, nuvens sem água, que pensam apenas no seu ego, nos seus deleites, mas nós temos isso hoje ao nosso redor. Doutrinas, ensinos, propagações de erros, de heresias, e tomando-se como uma aparência de verdade, mas já é apostasia. Cuidado para você não apostatar da fé, até mesmo sem saber, né? Por isso, nós sempre exortamos que o cristão ele deve ser ácido na leitura bíblica, conhecer a palavra de Deus, para que ele não viva de forma errada. Veja, nós temos, por exemplo, movimentos aqui na nossa cidade, na nossa região. Quem não conhece os militantes ali? Os militantes que são um movimento que, quando você vai ver a teologia bíblica dele, o que eles fazem naquele movimento ali, que é ali, funciona geralmente no Crateus Clube, você vai ver que não há fundamento bíblico para aquilo que eles fazem ali. Não há teologia, não há fundamento bíblico para essa teologia. Então nós vemos muitas vezes movimentos fugindo do fundamento. Por exemplo, nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo diz aos Gálatas, por exemplo, que não há outro, ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser o que já está posto. Se até mesmo um anjo do céu vier, ele diz, olha, considere esse outro evangelho anátema. Um evangelho que o homem tem fundamentado, e até mesmo demônios têm fundamentado os evangelhos que não são cristocêntricos, que não têm fundamento bíblico, que Jesus não é o fundamento. E quando diz que Jesus é o fundamento, não fala simplesmente da pessoa de Jesus, mas fala da doutrina que Jesus trouxe. Os princípios, por exemplo, que eu citei aqui agora, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a doutrina, o ensino de Jesus. O Sermão da Montanha, quando ele descreve as bem-aventuranças. Então, nós temos que conhecer a doutrina bíblica, entender, porque é por meio da fé em Jesus, por meio da fé na doutrina bíblica, no ensino de Jesus, que nós somos salvos. Naquilo que ele transmitiu a nós. Por isso, Jesus ele passava de sinagoga em sinagoga, ensinando o evangelho, a mensagem, o perdão de pecados através dele, a justificação pela fé. Certo que Jesus não falou esse termo justificação, mas ele falou sobre o perdão, sobre ele ser a nossa redenção, sobre ele ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele ensinou sobre essa mensagem e posteriormente os apóstolos transmitiram. Então isso é muito importante. Então o salmista está dizendo, ele se indignou por isso. Deve haver uma indignação em nós, porque os pecadores desviaram-se da lei. Eles estão se desviando do verdadeiro caminho, da porta estreita. Então, indo em uma porta larga. Muitos encontraram essa porta. Para que nós possamos fugir de tudo isso que nós estamos agora envolvidos nessa apostasia generalizada. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero orar, Senhor, para aqueles que não ouvem essa mensagem, para que o Senhor possa instruir, direcionar, conduzir. E, Pai, que nós possamos ter, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé lançada sobre o verdadeiro fundamento, Senhor, que é Cristo Jesus, Pai. E nos livre, Senhor, de cair no erro, de cair, Senhor, em veredas que não conduzem a Cristo, que não conduzem ao Pai, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu quero convidar você também a deixar aqui o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E também ative a notificação, o sininho da notificação, para que você seja notificado quando nós deixarmos vídeo aqui no canal. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.